É, olá, tudo bem? Meu nome é Valdineia. Eh, eu tenho esse canal aqui para ensinar algumas coisinhas básicas de costura, certo? Eh, eu vou falar rapidamente assim sobre a costura muito rápido porque eu fiz esse canal. Eu fiz esse canal simplesmente para ensinar algumas coisinhas que eu acho relevante quando eu aprendo, ou que eu já sabia, ou que foi, conquistas minhas ao longo dos anos, né, em relação à costura. Eu, por conhecer muita gente, ainda que nesse mundo de hoje, né, onde tudo é mais fácil, ainda tem dificuldade de costurar, até mesmo pregar um botão, fazer uma costura na mão. Então, fiz nesse intuito de ajudar algumas amigas até. Enfim, eu nunca dei minhas caras por aqui, porque eu sempre tive muita vergonha, sempre tive dificuldade de, mexer nas câmeras, né. Eh, com a tecnologia eu tenho dificuldade, enfim. No entanto, hoje por que eu estou vindo aqui? Eh, pra dar uma dica para vocês, e não é sobre costura. Eh, o que acontece? Hoje em dia, muitas pessoas, não têm o conhecimento de muita coisa. Por mais que a tecnologia ensine, o mundo evoluiu, né, e o que acontece? A dica que eu vou dar para vocês é que vocês estudem. Não importa a idade de vocês, estudem. Não se conformem, simplesmente pelo fator que vocês têm tudo, ou que vocês trabalham, têm um emprego de vocês e não vai fazer uma faculdade, ou que já está velho, enfim. Por que eu estou falando isso? Eh, eu passei por muitas coisas na minha vida, o que me libertou de certas situações foi o conhecimento. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar, mas não posso. Por enquanto, até agora, não. No entanto, eu passei uma situação aqui, eu moro de aluguel. eh, e o que acontece? Quando eu vim morar de aluguel, eu já morava de aluguel com as minhas amigas. E a gente fazia o contrato, sempre tinha alguém mais responsável, fazia o contrato, a gente se juntava todo mundo, pagava o aluguel e a imobiliária aumentava quando queria, como queria, e a gente, tipo, estamos todos juntos, vamos pagar e pronto, e não questionávamos nada, certo? E aí, há 5 anos atrás eu casei, né? Embora eu já esteja com 43 anos, eu casei com 39, mas o que acontece? Era o meu primeiro contrato de aluguel. E eu entendi uma coisa, eu falei, eu quero entender, quais são os meus direitos, minhas obrigações, meus deveres dentro de uma casa. Então, fui começar a estudar sobre as leis do inquilinato, né? E o que acontece? Ao longo do tempo, a imobiliária, ela agiu de uma certa má fé comigo, né? Pela ansiedade ali do momento, porque eu estava acabando de casar e tudo. Eu tinha um ateliê, então estava tendo dinheiro e tudo. Não muito, porque eu não sou rica, mas estava ali dando para ter uma vida mais tranquila e tudo. E aí eu saí atrás de uma casa. Como eu queria uma casa que me ajudasse a que eu colocasse o ateliê nela e atendesse os meus clientes aqui, para que eu também fosse uma boa dona de casa, porque eu trabalhava muito para fora e tudo, e eu queria dar atenção também nos deveres de casa que é da mulher. Eu optei por isso. Não deixaria de trabalhar, mas também não viveria mais tão para fora como eu estava, né? Então fiz uma escolha. Eu preciso de uma casa que eu ponho o ateliê nela. E assim foi. Não é um ponto comercial, é um quarto, onde é um quarto na sala, onde a pessoa pode entrar pela garagem, né, e eu atender na sala e nesse quarto, certo?
esse era o meu objetivo. Achei uma casa simples, sem encanto nenhum, mas o meu encanto era: eu vou poder costurar, atender meus clientes e fazer meus deveres de casa, certo? Até aí tudo bem, ok, perfeito. Aí o que acontece? A primeira coisa que aconteceu foi quando os vizinhos começaram a se aproximar de mim e perguntar: quanto você tá pagando nessa casa? Aí eu falei: X. Aí os vizinhos: nossa, mas essas casas aqui, desse tamanho, que aqui tem várias casas bem parecidas. Essa casa é Y. Aí eu: é. Aí o que acontece? Eu, por conta desse quarto, que eu queria fazer o ateliê e fiz, montei meu ateliê, porque meu ateliê era na avenida. Eu fiz o quê? Eu reformei a casa toda, né? Essa casa estava parada fazia em torno de 3 anos, sem ninguém morar, por conta da dona, que era cheia de tudo fazer escândalo. Enfim, eu precisei da casa, na inocência, enfim, entrei na casa, reformei o que eu pude, e assim, vários defeitos, vários problemas e tudo. Eu arquei porque eu precisava da casa, porque minha preocupação era o quê? O quarto mais na frente, para que eu usasse a posição dos cômodos, certo? Passou-se 3 anos. Com uma agravante, eu peguei a casa para que eu pudesse. A lei diz que o IPTU pode ser feito com que o inquilino pague, mas tem que ser combinado com o proprietário. Aí o que acontece? Olha a importância de conhecer a lei, né? A lei diz que o inquilino não é obrigado. No entanto, os dois podem conversar. Mas no Brasil usa-se os advogados ou as pessoas que trabalham na imobiliária usa tipo, aqui é assim, mas não, a lei diz isso. Enfim, o que acontece? Como na época era muita coisa na minha cabeça, eu firmei o contrato e falei assim: olha, eu pago o aluguel e junto eu passo o IPTU junto. Aí o cara fez: não, ok, tudo bem, a gente vai fazer o boleto mensal, né? E aí você paga X valor de IPTU, o IPTU dali é X, né? E você vai pagando Y mensalmente, porque quando ele chegar já tem esse dinheiro. E eu falei: perfeito, para mim é melhor, porque eu tenho muita conta para pagar. Eu tenho muita coisa e como a minha cabeça é cheia, como vocês já trabalham com contabilidade, vocês já fazem isso, só discrimina. Ok. Passou os 3 anos, venceu o contrato do aluguel. Aí o que acontece? E aí eu liguei: olha, e aí, venceu o contrato do aluguel, vamos renovar, porque eu não quero ficar aqui sem contrato e tudo. Aí ele falou: não, aqui automaticamente renova. Se você quiser sair, você tem tantos dias para avisar. E se a gente precisar, a gente também tem tantos dias para te pedir. Acordado. Daqui a pouco a mulher, a dona da casa, liga para mim: você já pagou o IPTU? Eu falei: olha, no contrato é assim, 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 né? O contrato é assim, é dessa forma. Ela falou: não, porque não pagou e tudo. Então eu falei: olha, vê direitinho com o dono da casa, porque, ou com o locatário, né? O proprietário da imobiliária, que foi acordado dessa forma. Ele já passou para a senhora. Ela, por não ler o contrato, ela nunca leu que ela pagaria o IPTU. Eu repassaria o dinheiro para ela e quando ele chegasse, o talão do IPTU, ela pagaria. Simplesmente ela usou o dinheiro, ela gastou o dinheiro e simplesmente queria mais. Aí o que acontece? O rapaz da imobiliária fez o que? Ligou para ela, fez as contas e mostrou para ela: olha, já passei para a senhora e a senhora não viu. Aí o que acontece? Estava lá, discriminado. Ela não leu. Tanto em contrato quanto no boleto, tudo que ela recebeu. Aí o que acontece? Passou um ano. Quando foi agora de novo? Da mesma forma. Só que, o que acontece?
A dona da casa simplesmente ligou queimando. Você já pagou IPTU? Você pagou esse IPTU esse ano? Olha, eu quero esse dinheiro urgente. Eu fui multada, que não sei o quê, que veio tanto de multa, porque você não pagou IPTU. Eu peguei assim, como assim eu não paguei? Eu paguei. Aí o que acontece? Olha a importância de estudar. Estudar aquilo que você vai fazer. Eu falei, eu paguei o IPTU. Está no contrato. O valor que eu estou pagando é muito maior do que o IPGM, IGPM, né? Que é uma sigla, né? Que é através dela que se altera o aluguel para a lei do inquilinato. É uma segurança de que ninguém pode lesar o inquilino, né? Se a inflação do país está muito alta, o IGPM, ele abaixa. Se a inflação está tudo ok, está tudo perfeito, o país está se desenvolvendo bem, o IGPM faz o quê? Sobe. Por quê? Por conta do poder de compra, né? Existe essa lei, é que ela entende que se você não tem dinheiro para comer, como é que a população em si não tem dinheiro para comer? Como pagará a sua moradia, certo? Enfim, ao longo do tempo eu fui estudando e tudo, e fui vendo que, enquanto eu fiquei quieta, em 3 anos, eu entrei com tanto no aluguel. No ano que veio, ele aumentou um pouco mais, um pouquinho a mais do que o GPM. Eu fiquei quieta, nem fiz conta. No outro ano, de novo, mais um tanto. Eu falei, nossa, subiu muito. Fiquei quieta. Aí, quando foi ano passado, eu falei, nossa, subiu muito, mas muito. Aí, o que acontece? Eu falei, olha, eu paguei, eu não vou pagar, não tenho dinheiro, enfim. Ela falou, você vai pagar. Daqui a pouco, no instante, o dono da imobiliária manda para mim, olha, eu preciso desse dinheiro de urgência, porque eu não cobrei o IPTU esse ano e eu quero que você pague de urgência. Quase R$ 700, da sexta-feira até segunda-feira. Aí eu peguei, como assim? Não, a dona ligou aqui e falou, mas eu paguei, segundo as contas que foram feitas, eu paguei. E aí ele não me respondia, ele só mandava mensagens. Aí o que acontece, essa mulher enlouqueceu, porque ela tinha que pagar, que não sei o quê. E eu que tinha que pagar, porque eu não paguei. Enfim, aí passei a noite inteirinha fazendo conta. Olha a importância de ter conhecimento daquilo que você esteja fazendo. Aí eu fui fazer conta. Fui revisar os anos passados. Fui revisar, porque mostra, o Google, como diz, né? Antigamente o Aurélio era o pai dos burros. Hoje o Google é. Se você fazer uma pergunta bem, né? O Google tá aí para te informar. E aí fui fazendo a revisão. E aí fui somando o quanto eles foram aumentando abusivamente. Aí ela mostrava o comprovante e tudo. A mulher louca, desculpa, não posso chamar isso de louca, né? Deus me perdoe, Senhor. A mulher, desesperada para ganhar o dinheiro dela, ela não fez a conta que ela precisava pagar a imobiliária para fazer o intermediário entre eu e ela, né? E o que acontece? Ela simplesmente pediu para ver o talão, a prova de que eu paguei, o tanto que eu paguei, porque ela estava recebendo X. E aí, o que acontece? Ela falou, não estou recebendo isso aí. Aí a mulher ficou, sabe assim, aí eu falei, meu Deus, mas eu pago isso. Ela falou, não, mas eu não recebi, ele tá me roubando. E aí, por fim, quando foi na segunda-feira, eu fui na imobiliária, sentamos, fui lá e esclareci para ele, falei, eu paguei, eu tenho certeza, porque eu fiz todas as contas, o IPTU está aí dentro, embutido, o senhor esqueceu de discriminar mais uma vez, que na realidade, no outro ano, ele não tinha esquecido de discriminar, a mulher simplesmente gastou e pronto. E aí ele falou simplesmente,
eu não discriminei, eu errei por isso. Eu falei: "Então, o que que vai pagar? Vamos fazer a conta, porque o senhor vai ver que o aluguel está abusivo aqui". E aí sentamos, fizemos a conta e tudo. Eu falei assim: "Eu não vou pagar. O senhor há de convir comigo que, eh, está errado". A princípio, na hora que eu cheguei, eu falei, o homem nem me conhecia, para vocês terem uma noção. O homem não me conhecia, nunca tinha vindo na casa, né, administrava um imóvel sem nem conhecer a casa, porque era de parceria, com outros proprietários. Depois ele desfez o negócio, acabou ficando ele administrando a casa sozinho. Ele não conhecia a casa, não sabia nada da casa, e aí a gente sentou, conversou. Eu falei para ele, conversei com ele, eu falei: "Vamos fazer as contas direitinho, porque o aluguel que o senhor está me cobrando, ele está acima, do IGPM. Vamos fazer as contas? E o IPTU está aí, eu não vou pagar". Então eu falei: "Eu não vim aqui para brigar com o senhor, eu vim para conversar como 2 adultos, uma pessoa civilizada", mas de princípio, ele já queria se impor sobre mim. Eu fui chegando, fui conversando com ele, eu fui me apresentando, porque ele não me reconhecia, fazia muito tempo que eu não ia lá. Aí quando eu me apresentei, ele falou: "Ah, você veio acertar o negócio do IPTU? Então vem aqui, eu vou fazer as contas aqui, ó, como você vai estar pagando". Eu falei: "Não vou pagar não. Eu vim exclusivamente para conversar sobre isso. Vamos sentar, vamos fazer as contas, porque eu estou pagando além do que eu devo". E aí a gente sentou, fez as contas, eu já tinha feito todas as contas em casa, e aí o que acontece? Eu não precisei pagar. Conclusão disso tudo, conclusão disso tudo, estudem. Se eu não tivesse estudado sobre a minha obrigação, os deveres, o que é que faz com que o aluguel aumente, o quanto um dono de uma casa pode aumentar ou uma imobiliária pode aumentar um aluguel, se eu não tivesse conhecimento disso, se eu não tivesse lido e relido o contrato, o que acontece? Eu estaria pagando, eu teria desembolsado quase R$ 700, assim, da onde eu não tinha. Inclusive, eu achei até que eu estava errada, né, e o que acontece? Ter também dinheiro emprestado para pagar o valor, né, porque eu não queria confusão, mas na hora que eu sentei mesmo, fiz os cálculos, eu falei: "Não, não tem, é injusto". Aí fui fazer os cálculos, o tanto de dinheiro que foi tirado de mim. Enfim, esse vídeo é para falar com vocês. Seja lá o que vocês forem fazer, envolver o dinheiro, estudem, sabe? Vai trabalhar, busque numa empresa, vê seus direitos, seus deveres, suas obrigações. Você vai alugar uma casa, procure saber da lei, quais são as suas obrigações, quais são os seus direitos, porque você não tem só obrigação. Não lese ninguém. Então, a conclusão que eu tiro para a vida: estude. As mesmas coisas há um tempo atrás aconteceu com meu esposo. Esse é um vídeo para outro dia. Eu vou contar um pouco da história do meu esposo, porque a gente tem muita história para contar em relação ao estudo, sabe? Não é porque você pode não pensar, eu não vou me formar em nada, eu já vivi tudo, mas a gente está sempre tendo que aprender nesse mundo de hoje. Hoje o mundo está sensível, as pessoas perderam o amor ao próximo, as pessoas perderam a piedade, a empatia. Então, assim, a gente não pode ser ganancioso, desejar o que é do outro, sabe? Zelar do que é do outro, sim. Não ser mal, a gente não pode ser mal, não, a gente não pode ser perverso, a gente não pode ser avarento, a gente não pode ser invejoso, desejar o que é do outro. Mas se você está usando o que é do outro, você precisa daquilo e você está pagando por aquilo,
tome cuidado, porque muitas pessoas, por você, eh, é uma faca de 2 gumes. Existe aquele que, por achar que está pagando, tem todo o direito do mundo, e não é verdade. E tem aquele que, porque acha que está servindo ao próximo, tem todo o direito do mundo, e aonde há um desequilíbrio na sociedade. A gente precisa de mais empatia um com o outro. Então esse vídeo aqui, não é para denegrir ninguém, não é para denegrir ninguém, mas contar essa experiência. Como eu tive que falar para o dono da imobiliária, eu falei assim, e fui apontando, olha, o IGPM foi tanto, não foi? O senhor teria o direito de ajustar até X, não é verdade? Então, assim, essa obrigação é sua, não é verdade? Me desculpa, mas eu não preciso de um advogado para estar à sua frente. Não é verdade? Ele falou, sim, sim, sim. Eu falei, então, não é justo, a obrigação é sua de pagar isso aí, esses juros, e repassar para ela, que ela errou em não ler o contrato, qual que seria a obrigação dela, porque ela achou que, tipo, eu tenho uma casa, eu só tenho prazeres, né, através do aluguel que vem dessa casa. Então, assim, eu não poderia, de fato, questioná-la, né? Mas a mulher me perturbou, me perturbou. E assim, por fim, o cara, ela ainda continuou meio enlouquecida. Infelizmente, essa palavra é forte, mas ela achava que o cara tinha roubado ela, que ele deveria realmente passar o valor total. Eu falei, dona, aí eu fui chamar ela em particular, eu falei, olha, eu, ela começou a mandar comprovante para mim, para provar que ela não recebia aquilo. Aí eu falei, ó, dona, a senhora, dona fulana, a senhora falou, mostrou o comprovante, eu fiz as contas aqui para a senhora também. Eu fui lesada nessa situação porque eu perdi eu perdi tanto anualmente. A importância de fazer conta anual, gente. Eu perdi tanto anualmente e simplesmente foi feita uma escalada. Esses boletos que a senhora está me provando, mostrando que a senhora não recebia esse total, é a porcentagem que a senhora está dizendo que ele tirava a sua. Porcentagem não é uma conta fácil de se fazer. No entanto, eu fiz a conta para a senhora e o que ele estava era tirando de mim, não da senhora. O que está faltando não é centavos. E ela queria levar ele na justiça, afinal ela queria, tipo, ela ficou no prejuízo, né? E o cara ficou aborrecido com tudo aquilo e quebrou o contrato, tanto comigo quanto com ela. Eu falei, olha, se a senhora levar ele na justiça, a senhora vai perder. Por quê, dona fulana? A senhora está acusando ele de roubo, de fraude e tudo, só que as contas que a senhora está passando, eu fiz aqui as contas com a porcentagem do cara, o que faltou foi comunicação e faltou centavos, coisa de centavos mesmo, coisa de R$1,50, e a mulher estava fazendo esse escarcéu. Eu falei, a senhora não combinou dele receber para fazer esse serviço, essa intermediação entre nós? E a senhora tem que aceitar isso. Ele não poderia lhe passar todo o valor que eu lhe pago. Enfim, estou na casa sem contrato, né? E aí ela cresceu o olho, porque ela agora, tipo, eu quero fazer o contrato com você, né? E por fim, me convenceu. Aí mesmo assim queria que eu pagasse o IPTU de novo, que eu já tinha pago parte dele, né, ao decorrer do ano, e o IPTU venceu agora a primeira parcela. Então ela queria que eu fizesse que pagasse. Eu falei, olha, a senhora quer fazer contrato comigo, tudo bem, mas a senhora vai ter que fazer o quê? Tirar o IPTU, abaixar um pouquinho, para que eu consiga, porque ela não tinha dinheiro para pagar o IPTU, porque foi uma facada, né? Ela não pagou ano passado, que ela gastou, foi para as festas, que eu via no status dela, ela nas festas em São Paulo, nos shows caros. E aí o que acontece? Aí eu fiquei quieta, não falei nada para ela.
Eu falei: "A senhora vai ter que abaixar um pouco, porque eu posso até lhe ajudar, pagando IPTU e tudo, eh, à parte, mas a senhora vai precisar abaixar um pouco, porque eu não estou dando conta realmente desse aluguel, tá muito alto". E eu fiz várias benfeitorias na casa, né, e não cobrei nada e nem comuniquei nada, né. E ela: "Por que não me falou?" Eu falei: "Olha, porque eu não achei eh, que alguém fosse, desonesto comigo, então, porque eu não sou desonesto com ninguém, eu não fico abusando do outro. Eu tô morando aqui, eu tô vendo que necessita, eu precisava do lugar, eu fiz as benfeitoria e não cobrei, e nem repassei, entendeu?". Então, assim, aí conversei com meu esposo, porque meu esposo não estava na hora, né, conversei com meu esposo, e aí eu perdi o encanto da casa. Eu já vou fazer 5 anos que eu tô nessa casa. Queria muito ficar por muito tempo. No entanto é quase impossível ficar aqui. Então, eu digo uma coisa para vocês: estudem, estudem. Então, enfim, ela conseguiu abaixar um pouco do aluguel. Quando foi hoje, eu falei para ela que eu iria sair da casa, não vou ficar, não vou ficar, porque por esses altos e baixos, né. Inclusive ela foi fazendo um tipo perturbação com o dono da casa, com o proprietário da imobiliária, do qual ele não aguentou, ele foi e desfez, eh, o contrato. Falei para ela: "Mas eu preciso, porque você é tão boa". Aí agora ela soube ver que eu sou boa, que eu nunca atraso um aluguel e isso, aquilo, eu sou de conversar realmente. E aí o que acontece, eu simplesmente falei para ela: "Olha, eu não vou ficar, eu vou ficar mais um ano a partir dessa data, para que a senhora se estruture, porque eu sei que a senhora precisa, mas não tenho, interesse em ficar". Em relação Resumindo, o conhecimento liberta. Eu poderia estar mais atenta. Infelizmente não posso sair agora do nada, porque em relação ao calção, eu não tenho para ir para outra casa, eh, não tenho dinheiro agora para sair correndo para alugar outra casa, né, porque mudança envolve caminhão, envolve um monte de coisa. Mas a conclusão é que eu chego: estudem, estudem. Depois eu volto aqui e vou contar alguns casos, nosso, meu e do meu esposo, exemplos de que o estudo, o conhecimento sobre a causa, nos passou a nos livrar de certos problemas que antes a gente éramos leigos, não se importava, porque achava tipo: "Ah, tô comendo, tô trabalhando, tá tudo ok". E a vida não é assim. Gente, não importa a sua idade, vai fazer um negócio, estudem, sabe. Ah, vai mexer em banco, pôs lá um dinheiro no banco. O dinheiro, eu não sei qual tipo de conta. Estudem, porque às vezes você está fazendo uma conta corrente e não a poupança, e daqui a pouco você não põe dinheiro lá, mas você coloca um bom tanto de dinheiro lá. E o que acontece quando você vai ver? Sumiu o dinheiro. E aí o que acontece? Você vai brigar porque você não sabe como funciona uma conta corrente, entendeu? Ou uma conta corrente, conta poupança, uma conta conjunta. Então, assim, estudem, sabe? Vê contrato, lê contrato, não sabe ler, vai se informar, peça alguém para ler, para alguém te explicar. Não tem, leu, não entendeu, alguma palavra encasquetou na sua cabeça? Procure no Google o que significa aquilo. É sempre Hoje a internet tem vídeos e vídeos e vídeos explicando as coisas. Sejam paciente em sentar e assistir algo, sabe, para aprender, para te agregar, para você não ficar no prejuízo. Olha, sei que foi um vídeo longo, eu nunca falei aqui, é a primeira vez, mas eu acho muito necessário, porque foi uma coisa que me libertou e realmente nesse canal, foi feito para que aquilo que eu aprendi, aquilo que me foi útil, não só de costura, possa agregar na vida de vocês.
entendeu? Eu não sei quantas pessoas pode me seguir ou vão me seguir, mas se te foi útil esse vídeo, repassem para outras pessoas, pois muitas pessoas, assim como eu, pode estar passando um aperto realmente em relação a isso. Por quê? Por falta de conhecimento, porque sempre aquele que está no topo e ele tem mais por ele, sempre acha que vai saber mais e vai se apoderar daquilo que é seu, sem simplesmente meter a mão no seu bolso, simplesmente porque você não tem conhecimento. E o conhecimento liberta. Então, é isso. Eu espero que ajude muito a você. Se te ajudou, se te abriu a mente, repassem para outras pessoas, porque eu creio que pode ajudar outras pessoas a não cair nas mãos de pessoas que se dizem espertas, sabe? Espertas, que é tido inteligente, que tem o dom do conhecimento, entendeu? E o conhecimento é para todos. É isso aí, tá bom? Um abraço. Eu não apareço muito aqui porque realmente eu tenho dificuldade com as câmeras. Estou melhorando muito, mas espero ter ajudado.